Graça e paz, amados, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live poderosa para a glória de Deus. Deixa eu só ler algumas informações aqui. Estamos informando aos seus seguidores, amém. Amém, queridos, estamos aqui para mais uma live. Seja bem-vinda, ministra Silvia Jordana. Já quero pedir, queridos, para você pegar aí e compartilhar, tá? O aviãozinho em nome de Jesus, ok? Para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Nós hoje à noite vamos estar falando sobre a importância de congregar, amém? Eu já quero aqui adicionar aí quem for pedindo, a gente vai estar com 4 ministros hoje aqui, em nome de Jesus, e vai ser poderoso. Amém? Quero adicionar aqui, convidar e adicionar. Seja bem-vindo, meu pastor ungido e abençoado. Graça e paz, vazio. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Será uma noite gloriosa. Daqui a pouquinho eu acredito que o pastor Wellington vai estar entrando juntamente conosco. Amém, queridos? Já está pedindo aqui também. Deixa eu adicionar o pastor Wellington. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, maravilha. Coisa boa estar aqui com vocês, amém? Seja bem-vindo, pastor Wellington. Glória a Deus. Amém, amém. Amém, queridos. Hoje à noite nós vamos estar falando sobre o aperfeiçoamento da fé através do congregar. Então eu vou estar colocando algumas bases bíblicas aqui. E eu queria que agora, aqui, por uma ordem, né, o pastor Jailson, Magno, o pastor Wellington se apresentasse. Boa noite, pastor Jailson, querido. Graça e paz. Graça e paz. Boa noite para o apóstolo Daniel. Boa noite, pastor Wellington. Boa noite, pastor Magno. Que bênção, né? Estarmos aqui participando dessa live juntos. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jailson e eu, juntamente com a pastora Lenilde, nós cuidamos, né, de um rebanho extraordinário aqui na cidade de Ceará-Mirim, na cidade de Vida de Adoração, aqui em Ceará-Mirim, uma igreja que tem crescido na palavra da fé, uma igreja que tem um povo abençoado, que tem entendido essa mensagem, essa palavra e pega junto conosco, amém? É um povo abençoado que nós amamos de verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Magno. Peço paz, amados. Boa noite. Quem não me conhece ainda, está entrando aí. Eu sou o pastor Magno. Eu sou supervisor da comunidade Vida de Oração, desses pastores lindos e abençoados que nós temos em nossa comunidade. Eu e a minha esposa servimos ao corpo aqui na comunidade Vida de Oração. E louvo a Deus por esse tempo de crescimento, de avanço. A gente está migrando agora do Facebook para o Instagram, uma plataforma mais ampla, uma plataforma cheia de recursos para nós. E é isso, vamos fluir aqui, queridos, hoje de uma forma extraordinária. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Wellington. Amém, glória a Deus. Para quem não me conhece, né, meu nome é Wellington, eu congrego aqui, né, e pastoreio um povo aqui no Vale Dourado, né, um local que eu amo. Eu não consigo me desprender por enquanto daqui, mas tem sido um tempo extraordinário, amém? E estou aqui junto com esses homens aí poderosos, cheios de fé, que têm motivado e levado um povo, né, a um se dedicar, a um se aprofundar do Evangelho. E na palavra, nós estamos aqui para se aprofundar um pouquinho mais, né? Nós sabemos que esse tempo é um tempo glorioso, um tempo de crescimento e um tema extraordinário. Amém? Vamos falar um pouquinho aí da importância de estarmos juntos, né? Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero começar com o Salmo 133, tá? Não precisa você abrir, mas eu quero que você abra logo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Você que está com sua Bíblia, é importante você estar com sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. No Salmo 133, né, a partir de 1, ali o salmista ele vai falar a importância da unidade, né, de como é importante estar unidos, irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Ali, o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Então, olha que coisa extraordinária.
há um poder sobrenatural quando estamos unidos, tá? E entendemos, tá? E eu quero até conversar isso com os pastores, porque existe uma linha de raciocínio muito errada dentro do corpo de Cristo hoje, porque muita gente diz assim, eu não preciso congregar, porque eu já sou igreja do Senhor, tá? Queridos, não existe nenhum versículo na palavra de Deus que fala que você é a igreja. A igreja, ela é o ajuntamento do corpo de Cristo. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio dele. Como membro individual do corpo de Cristo, você é templo e morada do Espírito, tá? Então a gente vê algumas coisas, pastores, sendo introduzidas dentro do corpo de Cristo como um fermento, né? Como uma doutrina falsa. Por quê? Porque há uma importância, e o diabo sabe disso, da importância de congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha só o que para mim foi o apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Hebreus. Ele fala que ao aproximar-se o dia do Senhor, ao aproximar-se a vinda do Senhor, ao aproximar-se o arrebatamento da igreja, ao aproximar-se, né, esse advento que está para acontecer, havia uma dispersão, né? Pessoas iriam deixar de congregar. E ele diz assim, irmãos, é importante, quanto mais você vê que os dias se aproximam, é importante estarmos congregando. Amém, pastor Jailton? Amém, amém, pastor. É verdade, né? O apóstolo Paulo ele tem nos ensinado muito bem, né, acerca da importância de nós congregarmos, de nós estarmos juntos, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala, não deixeis de congregar, ele está falando, amados, que existe um poder, amém? Uma unção que só pode ser provada na coletividade. Meu Deus! Existe um poder no congregar, na junção dos santos. Então não é só o fato de você ir para a igreja, né? Bater um ponto, algo desse tipo. Não, queridos. Quando nós congregamos, quando nós estamos reunidos na casa do Senhor, existe algo especial ali, existe uma unção coletiva, amém? Que vai trazer bênção para muitas pessoas. Amém? Vou falar também aqui no livro de Efésios, o capítulo 4, do versículo 12. Olha que extraordinário. E diz assim, ó, o apóstolo Paulo ele é extraordinário, ele diz assim, versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O versículo 13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, amém, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau! Amém, queridos? Aleluia! Isso é extraordinário, amado. Não tem como nós acharmos que não há importância em congregar, em estar junto, né? Até mesmo em meio a essa situação que está aí, muitas pessoas se acomodando. Mas, querido, deixa eu dizer algo para vocês. Existe um ensinamento que foi deixado por Jesus Cristo, amém? E que o apóstolo Paulo descreve para nós como algo que nós precisamos ter, esse entendimento de estarmos juntos, amém, de estarmos reunidos. amém. Amém? Por isso que nós nos preocupamos, amém, em estar juntando o povo de Cristo, para estar alimentando, para estar edificando esse povo. Amado, não tem como, a Bíblia era muito clara. Ela nos traz entendimento nesse sentido de ajuntamento. Amém? Por isso que há uma importância. Por isso que nós estamos hoje à noite aqui, trazendo para vocês, meus irmãos, esse entendimento, para que nós deixemos de lado essa ideia de que precisamos ficar somente em casa, somente sendo alimentado
de toda forma, não, querido. Precisamos estar juntos, precisamos estar reunidos, alimentados, sendo edificados, sendo fortalecidos pela palavra de Deus. Amém? Então, pastor Magno, significa que, por exemplo, o texto que o pastor Jailson ele falou foi simples e claro. Por exemplo, não haverá o aperfeiçoamento por causa que não haverá exatamente o contato com os 5 dons do ministério. Então, o congregar, você vai estar, como é o nome, exposto às unções do ministério, não é isso, pastor Magno? Verdade. O congregar hoje, a importância do congregar hoje está justamente ligado a esse fato de se expor. Quando você se expõe às unções, quando você se expõe às verdades da palavra, a Bíblia diz assim, que um tem, o outro tem, um tem salmos, o outro tem cânticos, o outro tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, visando o aperfeiçoamento. É visando o aperfeiçoamento dos santos. Essa perfeição buscada por nós diariamente, ela só se dará congregando. Com a palavra, com relacionamento. Relacionando-se com outras pessoas. Quando você se expõe a isso. E o que está acontecendo nesse tempo de pandemia? As pessoas não estão congregando, não estavam congregando, e ainda não estão algumas. E o que acontece? Está vindo dor, depressão, medo, angústia. Por quê? Não está se expondo àquela unção que poderia trazer refrigério, paz, ânimo, alegria no espírito. Porque tudo isso só tem quando estamos juntos, para sermos chamados como igreja. Estando juntos, entendem? E é isso importante de nós frisarmos aqui, amados. O que o diabo tem feito é que as pessoas se congregarem, ou sem esse desejo de congregar, elas estão aos poucos perdendo, amados, revelações, porções de unções liberadas. Por quê? Porque não estava ali. Imposição de mãos, que é um costume nosso e bíblico, impor as mãos sobre pessoas para transferência de unção, para cura, e outras tantas coisas que nós precisamos atentar. Então, é importante a igreja entender o que nós tratamos aqui hoje acerca do congregar. Não é apenas de estar dentro de um templo. Queridos, entendam isso em nome de Jesus. Congregar não é apenas estar dentro do templo. Não é estar lá porque alguém precisa ver que você está lá. Não é estar no templo porque o seu pastor, você é uma liderança, e seu pastor vai ver você lá. Não, mas você precisa ir porque você precisa ter comunhão com seus irmãos. Você precisa ir porque você precisa se expor às verdades da palavra, se expor àquela unção que está sendo liberada, não apenas por ir para o culto. O que é que essa pandemia está trazendo para nós? Esse desejo, essa vontade que nós tínhamos perdido. A maioria dos crentes estavam indo para o culto para ter ponto. A maioria dos crentes estavam indo para a igreja para poder rever amigos, para poder ter paz, para poder sair depois do culto, poder conversar. E isso, amados, não é o propósito. Esse não é o propósito. O propósito, queridos, é o ajuntamento dos santos para que aquilo que você tem aperfeiçoe aquilo que eu não tenho. Chega a mim. Então, o que o apóstolo tem, aperfeiçoa algo em mim. O que o pastor Jailson tem, aperfeiçoa algo em mim. O que o pastor Wellington tem, aperfeiçoa algo em mim. E é isso, amados, que nós nos juntamos, que faz nós nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Então, olha só, pastor Wellington, que coisa extraordinária. O diabo, ele entende, isso é bem claro, o diabo entende que as unções do Espírito, segundo Efésios 4, né, vai aperfeiçoar os santos, pastor Wellington. Ela vai fazer com que a gente chegue à unidade da fé. Algumas pessoas podem dizer, a gente pode chegar à unidade da fé? Segundo Efésios 4, sim. Então, o diabo, ele tentou, pastor Wellington, paralisar o fato da igreja congregar para que ela não tivesse acesso, para que ela não crescesse. Porque a gente entende que um crente maduro é um crente que vai desfazer as obras do diabo. Não é isso, meu filho? Exatamente, apóstolo. É algo bem interessante, né? Quando nós falamos desse tema acerca de, né, da importância de estarmos juntos, da unidade, do corpo, do crescimento, do avanço,
nós entendemos a importância que existe na vida um do outro. Isso é um reconhecimento que nós precisamos fazer. O que as pessoas têm se esquecido é que a vida do seu irmão é importante para ela. Eles acham que o afastamento, estar em casa, eles estão agindo, né, de forma egoísta. Porque eles não estão reconhecendo a importância que tem na vida do seu irmão. E a palavra ela é bem clara, né? Paulo ele ensina muito, né, a igreja de Coríntios acerca de estar junto, né, sobre cultuar, a forma de se mover. E ele fala sobre o que aconteceria numa reunião, sobre o mover do Espírito, como é que os dons seriam distribuídos. E ele fala que esses dons seriam distribuídos para a edificação da igreja, para o crescimento, para o avanço. Então, assim, quando o pastor Jair ele lê Efésios capítulo 4, né, ele fala sobre o desenvolver, né, do corpo, sobre a unidade que nós chegaremos, nós podemos ligar aquilo que vai acontecer no Espírito, né, aquilo que a nossa união, unidos, né, debaixo de um poder do Espírito, vai nos levar a viver uma vida triunfante. E você vai ver que o afastamento, ele tira esse entendimento. Né? O apóstolo ele começa lendo Salmo 133, que começa a falar sobre a união, e algo bem interessante, ele fala sobre a unidade. Ali, o salmista, né, ele está querendo trazer o entendimento da importância que existe na unidade, de estar próximo. Existe uma segurança em você estar próximo da sua liderança, em você estar perto de pessoas que estão ali, né, direcionados por Deus. Ele traz, né, todo um contexto para nossas vidas. E a Bíblia é bem clara quando ela nos exorta, ela nos traz o entendimento do que está proposto para os últimos dias. Isso mesmo. Então, Hebreus capítulo 10, né, no versículo 24 e 25, quando ele fala, né, ele traz o entendimento sobre a importância do congregar, ele diz assim, quanto mais próximo chegar o dia do final, mais nós devemos estar juntos. Uau! Aleluia! E o que tem acontecido é que a Bíblia também diz que nos últimos dias haveria um esfriamento da fé. Haveria um esfriamento da vida das pessoas. Só que as pessoas não têm compreendido de como irá acontecer esse esfriamento. Porque nós não temos noção do o que espera, né, no mundo, como se comporta. Quando lá em 2 Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano, não me lembro o versículo, ele fala que nos últimos dias as pessoas vão começar, né, a não querer mais ouvir a palavra verdadeira. Eles vão começar a juntar mexe para si. E, amados, esses dias eu tenho visto pessoas dando muito mais crédito ao YouTube, a pessoas que estão à distância, pessoas que não têm a capacidade de pastorear a sua vida, que você não tem responsabilidade nenhuma com aquela pessoa, você não tem que dar nenhum tipo de retorno para ela, né? Você simplesmente escuta ela e diz assim, eu recebi uma boa palavra, mas a sua vida em si não existe um zelo da vida daquela pessoa. A pessoa até mesmo que está ministrando ali, ela não tem até culpa disso, né? De pessoas acharem que ela vai ser o pastor dela naquele período, naquele tempo. Mas o distanciamento, né, do cristão um do outro, ele causa, né, um esfriamento. Eu entendi, eu estava lendo alguns exemplos, né, sobre esse afastamento. É que nem a apneia, aquelas pessoas que prendem o ar, né, e mergulham e passam um tempo lá. É algo bem perigoso. Você vai passar um tempo, você vai conseguir ficar debaixo da água. Você vai passar um tempo, você vai conseguir passar um tempo distante da igreja. Mas vai ter um tempo que você vai precisar respirar. E você só vai conseguir esse fôlego no meio da comunidade, no meio da união do povo, no meio da igreja, com aquilo que a palavra de Deus gera para nós, que é vida. Então, assim, nós só vamos ter uma vida, né, de fato, bem ajustada, bem alicerçada, quando nós estivermos unidos. E é como se a gente tirar uma brasa do fogo, né, de uma fogueira. Se afasta ela vai passar um tempo acesa. Não tem como apagar de forma imediata. Mas vai chegar um momento que ela vai perder o seu calor, vai perdendo o calor ao ponto de uma hora ela ter se apagado. Mas se nós juntarmos ela novamente, a fogueira, ela vai voltar a se aquecer. Ela vai voltar a ser brasa. Então, assim, existe uma importância de nós estarmos juntos. Existe uma importância. E, amados, o diabo sabe disso. O diabo sabe muito bem disso. E nós temos visto pessoas sendo levadas, né, pelo engano,
pela falta de compreensão, até mesmo acredito que, né, é algo muito mais cômodo estar em casa, né, no seu sofá, de frente à sua televisão, assistindo, né, uma mensagem, muitas das vezes assistindo um filme, assistindo, sei lá, uma série. É muito mais confortável você estar, né, no elo ali da sua família, porque é algo que traz prazer, mas é algo que traz um prazer natural, momentâneo, né? Mas não tem como você não se sentir abraçado, aquecido, se não for, né, no meio do irmão algo verdadeiro, que você sabe que não é algo simples. Né? Eu queria só ler Atos capítulo 2, versículos do 42 em diante. Né? Quando os apóstolos, né, eles trazem algum entendimento sobre a igreja, sobre a importância. Em Atos capítulo 2, eles vão trazer, né, o que estava acontecendo na igreja de Atos, né, na igreja primitiva. E ele começa assim, Atos 2, 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Né? Ele vai falar que vendiam tudo, que eles tinham todos os bens em concordância. E a Bíblia fala que com o passar do tempo isso trazia crescimento, porque pessoas iam se juntando e cada vez mais a comunidade crescia e o número de pessoas que eram alcançadas ia crescendo. Amados, só vai haver crescimento se houver ajuntamento. Se nós não estivermos juntos, se nós não estivermos reunidos, você pode até dizer assim, eu consigo ser um cristão em casa, mas você está se enganando. Porque você não está fazendo aquilo que Cristo quer que nós venhamos a fazer. Fazer com que a igreja cresça, a igreja avance. E eu vejo, amados, que a gente só vai conseguir fazer com que o corpo cresça e nós cheguemos à unidade da fé se nós estivermos juntos. Então, Amém? Nós estamos falando, por exemplo, sobre a questão do corpo. Cristo é o cabeça, pastores, e nós somos o seu corpo. Eu quero dar um exemplo simples para que todos possam entender. Então, se a Bíblia diz, pastores, que nós vamos ser aperfeiçoados pela unção dos santos e vamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, de Jesus, é como um corpo que precisa, por exemplo, de uma certa vitamina. Vamos dizer aqui que uma B12. E vamos dizer que o pastor Jailson, ele é essa vitamina B12. E nós estamos aqui congregando. Se o pastor Jailson ele não estivesse aqui, significa que nós estávamos carentes dessa vitamina. Não é isso? Nós estávamos sem usufruir de uma vitamina necessária para o nosso corpo, para que a gente possa crescer. Então, nós entendemos que a unidade da fé, o pastor Wellington, ele pegou exatamente ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, quando fala que quando vos reunir, um tem, o outro tem, um tem, o outro tem, e tudo seja feito para edificação. O que isso significa? Que a unidade do corpo de Cristo, que o congregar, vai fazer nós termos uma vida sadia, né? Vai fazer nós termos uma vida equilibrada. Porque se está faltando uma vitamina, amados pastores, no nosso corpo, algo está faltando. A gente vai estar com déficit, com uma deficiência em algo, e isso pode nos trazer dano amanhã. Verdade. E danos, às vezes, irreparáveis. É como o pastor Wellington falou da apneia. Você pode até descer e ficar um tempo sem respirar. E aquele oxigênio que você guardou, ele vai te servir por um tempo. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que subir. E o grande problema da apneia é que quando você não chega, que o seu cérebro não é oxigenado o suficiente, você tem danos Eita, glória! Eita aí, vocês entenderam? Danos neurológicos. E você vai sofrer com isso.
Então, é perigoso ficar sem congregar, tá? Amados, a gente já vai daqui a pouquinho para o segundo bloco, mas eu quero anunciar algo, tá? A gente vai estar aqui sorteando esse livro, tá? Para todos que estão participando da nossa live. Como é que está acontecendo esse sorteio, tá? O seu nome está sendo anotado e a gente vai puxar o teu nome aqui, ok? Então, o seu nome, você que está participando da live, vai participar do sorteio desse livro aqui, ok? Ó, tá no plástico, viu? Guardadinho. Então, daqui a pouco, no final da live, a gente vai sortear o teu nome e você que está até o final da live apenas vai colocar aí: sou o vencedor. Só isso, tá? E você ganhou o livro. O pastor Wellington, eu quero fazer essa pergunta para o pastor Jailson, mas eu quero pegar um gancho do pastor Wellington. O pastor Wellington, ele falou ali em Atos capítulo 2, quando ele fala que diariamente perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e a Bíblia diz que eles estavam diariamente no templo. Pastor Jailson, é um erro falar, por exemplo, que os apóstolos não congregavam se a Bíblia diz que eles estavam diariamente? Alguns usam, pastores, inclusive o fato de dizer que Jesus não congregava. Então, a pessoa dizer isso é um leitor superficial da Bíblia. Porque Mateus capítulo 16, aliás, Mateus capítulo 4, vai falar que Jesus, ele vai ao templo segundo o seu costume. Então, pastor, a igreja primitiva, pastor Jailson, ela congregava. Amém, é verdade, né? É a própria Bíblia, né? Nós podemos ver, né, em vários versículos, né, que o apóstolo Paulo ele nos traz esse entendimento, esse ensinamento. Né? Não tem como, não é, amados? Muitas vezes as pessoas podem até pensar: é porque é pastor, não fica dizendo que a pessoa tem que congregar porque tem que estar na igreja. Não, queridos, o que nós transmitimos para as pessoas é o que a Bíblia diz para nós. Amém? O nosso ensinamento está todo baseado nas escrituras, né? Aquilo que está na Bíblia. Então, nós não aumentamos ou diminuímos nada, até porque a Bíblia é muito bem clara, né? Tudo aquilo que nós precisamos trazer de conhecimento para as pessoas. Amém? Tem um texto bem interessante aqui, né? Mas antes eu queria só agradecer aqui, eu estou vendo um grande amigo meu, Venceslau Carvalho, né? Glória a Deus! Advogado, trabalhou junto comigo, né? Um cara assim excelente. Amém, amém. Meu professor, né, de direito, né? Queria aqui deixar meu abraço a esse homem extraordinário, né? Aprendi muito com ele, né? E ele entrou na live aqui e queria dar um abraço para ele, amém? Meu amigo Venceslau Carvalho. Olha só o que diz aqui, bem interessante, no livro de Coríntios ainda, 1 Coríntios, versículo 14, no capítulo 14, versículo 26. Isso. Diz assim, ó: portanto, versículo 26, portanto, qual a atitude correta? Então, ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Amém, queridos? Olha só o que está querendo nos informar aqui o apóstolo Paulo. Mas quando nós nos reunimos é porque existe um propósito. Amém? Existe algo da parte de Deus para o nosso crescimento. Eu digo nosso crescimento tanto, amado, dos pastores, dos pregadores, amém? Do ministério de louvor, dos irmãos que vão para a igreja congregar, amém? Então, queridos, há uma importância de estarmos juntos. Bem como o pastor Hector ele falou aí, algo que o nosso querido pastor Augusto ele sempre gosta de mencionar acerca da brasa, né? Quando há uma fogueira, quando a brasa está junto, né? É aquele fogo, aquela quentura. Mas quando uma brasa ela se distancia, a tendência dela é o que é? É ir se apagando, diminuindo aquele fogo. Então, amados, isso é uma simbologia natural muito clara
para nós entendermos que quando o corpo está junto, amém, existe um abraço, existe uma unção, existe um poder grandioso. Amém, queridos? Então, por isso que nós temos essa necessidade. Amém? Eu posso dizer, uma necessidade de estarmos juntos, ouvindo, sendo ministrados, sendo ensinados pela palavra de Deus. Não tem como, querido. Como muito bem falou o pastor Edson, é cômodo as pessoas estarem em suas casas, né, assistindo algo, vendo alguém trazer uma ministração para acalentar, às vezes, só a alma. Amém? Mas, amados, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Aleluia! Nós precisamos cada vez mais crescer em sabedoria, amém? Naquilo que Deus verdadeiramente quer em nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos a plenitude do conhecimento. Porque a forma que o mundo está vivendo hoje, a forma que o diabo ele está pintando um quadro, amém? As pessoas estão em desespero. Mas algo interessante, amados, as pessoas dão tanta ênfase às notícias, né, que as coisas estão ficando ruins, mas pouco dão ênfase ao que a Bíblia diz, amém? Que Deus está no controle, que Deus está nos guardando. Uau, aleluia! Deus é o nosso escudo, amém? A palavra de Deus é aquela que nos vai fortalecer cada vez mais. Queridos, precisamos ter cada vez mais esses conhecimentos. Amém, e como amém. Amado, não é vendo o noticiário, mas é nos reunindo, amém? Vendo os testemunhos, amém, queridos? Que são guardados, protegidos. Isso é que nós devemos fazer todos os dias. Buscar em Deus. Estamos reunidos uns com os outros, sendo alimentados, amados, sendo fortalecidos pela palavra. Esse é o congregar, esse é o que a palavra diz, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que nós tenhamos comunhão, que nós tenhamos intimidade com Ele, intimidade com o Senhor. Como é que nós temos essa intimidade? Com a palavra, com o conhecimento da palavra, buscando a palavra, meditando. Isso! Aleluia! Precisamos cada vez mais, amados, aumentar, intensificar. São nossas orações. Amém, queridos? Nossas orações ao Senhor, para que cada vez mais nós tenhamos essa plenitude do conhecimento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Magno, meu filho, uma coisa que nós vemos aqui é exatamente, no versículo 13 vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que está em jogo, pastor Magno? Porque se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, né? E a gente está vendo aí crentes com depressão, com opressão, porque tem dado mais crédito, pastor Wellington, pastor Magno, pastor Jailson, a mensagens negativas, e nós entendemos que um ambiente do congregar, pastor Magno, ele vai ser um ambiente onde nós vamos estar sendo expostos à palavra. Então, o que o diabo quer ferir? Em não trazer o crente para não congregar. É exatamente a fé. Ele quer minar justamente essa área. Sabe? E eu quero trazer aqui para vocês algo bem interessante. Quando nós propomos a fazer uma live dessa, querido, você que está nos ouvindo agora, eu quero trazer um equilíbrio aqui para vocês. Ninguém está colocando a faca no seu pescoço dizendo que você tem que ir para a igreja congregar. Isso. Nós estamos mostrando para vocês a importância, a necessidade que se há no congregar. E os benefícios que o congregar traz. Amém? Então, nós não estamos anulando o que está acontecendo. Isso não, mesmo. Existem pessoas aqui desatinadas ou sem juízo, né, loucos. Podem até nos chamar de loucos, mas pela palavra, pelo evangelho, pela cruz, aquilo que Jesus fez. Mas existe em nosso coração verdades absolutas. E contra isso que há de nós não há lei. Então, você que entende de outra forma, é uma opinião, mas nós ficamos com o que a palavra diz, a necessidade. O pastor Wellington, ele citou Atos, capítulo 2, eu vou ler o versículo 45, diz assim, vendiam suas propriedades, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e perseverando unânimes
todos os dias no templo e repartindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Nós vemos falando já há alguns dias sobre oração, e a gente vem falando da importância de estar junto, orando, crendo, confessando e possuindo coisas que já são liberadas para nós no reino do Espírito. Nesse tempo aqui, amado, se você continuar lendo, você vai perceber que houve uma perseguição na igreja, os templos foram fechados para a entrada de pessoas que proclamavam Jesus Cristo. Os templos foram fechados para esse tipo de pessoas. E eles tiveram que ir para casa, de casa em casa, apregoando as verdades que eles estabeleciam em Cristo Jesus. Você sabe o que eu entendo, irmãos? Que o diabo, ele quer isso. Ele quer trazer essa divisão dentro do corpo. Ele quer trazer, amados, essas coisas que vai trazer contenda, sabe? Pensamentos dúbios entre os próprios cristãos. Amados, se você pegar Romanos capítulo 14, Paulo vai começar a demonstrar ao povo de Roma as verdades da palavra, para que eles parassem de criticar aquelas pessoas. Parassem de olhar o que um fazia e o que o outro não fazia. Ele diz, um crê que pode comer de tudo, o outro só crê que pode comer legumes. Aquele que come só legumes não critica o que não come, e o que não come, o que come. E é isso que o diabo está tentando fazer esses dias. Tentando trazer essa dissensão, essa divisão no meio do corpo. Por quê? Ele causando tudo isso no meio do corpo, ele vai conseguir desestruturar, amados, a igreja verdadeira, que é o ajuntamento dos santos. Entendem? A necessidade de você estar exposto a pessoas que estão debaixo de oração, a pessoas que estão em constante oração, ouvindo a voz do Espírito e trazendo direções do Espírito para a tua vida. A tua liderança, irmão, ela ora por você, ela ora pela sua vida, pela sua casa, pelos seus propósitos. Ela tem a obrigação em Deus, sabe, de fazer isso. E o diabo, esses dias, o que ele tem feito? Ele tem pego, amados, esse ajuntamento, tem desfeito tudo isso, causado um alvoroço no meio do povo de Deus, onde há divisões estão acontecendo. Uns creem que tem que congregar, outros creem que não é tempo de congregar. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. O texto diz que eles perseveravam unânimes no templo. Esse texto aqui fala no templo. Fala de um tempo no templo. Eu quero que você entenda a importância desse tempo no templo. Você sabe o que era, irmãos? Eles podiam estar juntos em comunhão. Olha o texto, ele diz, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, repartindo o pão. Você sabe qual é o entendimento que eu tenho aqui desse texto? É que eles estavam juntos não apenas para a comunhão das verdades da palavra, mas para saber o que um outro precisava. Qual era a necessidade do meu irmão, o que ele podia fazer para ajudar o irmão. É esse o princípio da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. O princípio de Atos que nós perdemos atrás. É o princípio de Atos que nós estamos negligenciando. A gente não se ajunta só para ser ministrado. Nós nos ajuntamos para estar perto do irmão, sabe? Para saber o que eu posso ajudá-lo, o que eu posso fazer pela vida dele, o que eu posso fazer para tornar a vida do meu irmão melhor. Não é apenas chegar lá e dizer, aqui a palavra, está aqui tudo que você precisa e acabou. Não, irmãos. O texto é muito claro. Eles repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Havia uma partilha daquilo que eles tinham. Então, eles se reuniam unânimes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum, irmãos. O que acontece? Eu vou congregar, irmão, para ter algo em comum com você. Eu vou congregar, irmão, para parecer com Cristo, para ser comum com você, para comunhar com você, para ter comunhão com você. Então, queridos, essa essência da comunhão dentro do templo, ela não pode ser perdida por nós, ela não pode ser abandonada, sabe? Um pastor que está a 3.000 quilômetros de você, ele não pode te pastorear, não. O pastor Wellington trouxe isso muito bem aqui. Ele não pode te pastorear, ele não sabe os seus anseios. Você passa mal em casa, esse pastor que está a 3.000 quilômetros de distância, ele não tem como, querido, auxiliar a sua vida no hospital, sabe? Ele até pode orar por você, amém? Talvez ele nem conheça. Mas aquele que está perto de você, irmão, aquele que está congregando com você, ele sabe de verdade
sabe, está perto de verdade. E ele entende você de verdade. Então eu quero trazer essa consciência, você que está me ouvindo aqui hoje, essa consciência da necessidade que nós precisamos, há uma necessidade de congregarmos para nos conhecermos, para experimentarmos coisas melhores em Deus. Sabe, pastor, existe uma grande importância nisso, o ambiente. Ele muda, faz toda a diferença, pastores, sabe? O pastor Magno falando agora, eu me lembrei, eu viajei esses dias, né, para ministrar fora, em São Paulo, em outros lugares. E ali, naquela viagem, pastores, tá todo mundo aglomerado, todo mundo vizinho um ao outro, dentro do avião, dentro do aeroporto de Recife, porque eu fiz escala, super lotado. E é impressionante, pastores, como as pessoas, por exemplo, elas colocam a igreja, né? Ou eu acredito que o diabo usa as pessoas para colocar a igreja como quem está disseminando uma doença. Irmão, a igreja está curando uma doença. A igreja, ela é um agente que desfaz as obras do diabo. A igreja, se você pensar, ela é que mais socializa pessoas drogadas, famílias destruídas. Se você for procurar ouvir cada membro de uma igreja, ele terá um testemunho poderoso para te contar de algo que Deus fez com ele. Sabe, irmãos, ontem mesmo, aqui na minha casa, havia um grupo de pessoas, amado, me fortalecendo, me ajudando, orando pela minha vida, me aconselhando, sabe? Foi uma noite extraordinária. Pessoas mandando mensagem para mim, pessoas me ajudando. Você sabe o que é isso? Isso é a igreja. Amém. Agora você, o pastor que está a 3.000 quilômetros, o pastor da internet, o cara não me conhece, o cara não sabe nem quem eu sou, o cara não sabe o meu nome. Aí agora eu quero fazer uma pergunta ao pastor Wellington, porque o que é que acontece? Tem muita gente achando que a igreja, ela é o agente hoje, né? E eu tô vendo crente com medo de congregar, crente com medo de ir à igreja, mas aqui eu tenho 4 igrejas, aliás, e outras igrejas nossas, né? Mas nós estamos dentro desse período, como eu vejo todas as igrejas cumprindo, pastor Wellington, né? O decreto, né? E cumprindo exatamente a questão de toda a limpeza, de tudo, álcool gel, distanciamento de cadeira, toda a prudência, uso de máscara, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a igreja, ela cumprindo os requisitos do Ministério da Saúde. Amém. Porque assim, é algo bem interessante, às vezes até meio engraçado, né? O que o pastor Magno queria só salientar, realmente a gente não é contra a sua linha de pensamento, amém, amados? Se você acha que ficar em casa é algo correto, fique em casa. Está querendo dizer para você que é perigoso, amém? Mas a gente não está dizendo também que você é para fazer loucura, irmão, amém? Nós temos sã consciência do que está acontecendo, amém? Então, assim, nós não estamos aqui para descumprir o decreto enquanto ele não atinge aquilo que é a nossa fé. Uau! Algo bem interessante com relação a decretos é o que aconteceu com o profeta Daniel. Daniel, ele era um cara altamente rigoroso em cumprir tudo aquilo que era estabelecido pelo rei. Independente dele estar em meio a povo pagões, ele cumpria tudo aquilo que era ordenado a ele. O que era imposto a ele. Mas no momento que interferiu aquilo que iria tocar na sua fé, na sua crença, ele decidiu não cumprir o decreto. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, ele dá um decreto de que ninguém podia mais orar ao seu Deus, a não ser ao Deus daquele povo babilônico. E o único Deus que podia ser adorado era ele. E a Bíblia fala que homens já sabiam que Daniel iria fazer, ele não iria cumprir aquilo. Eles foram até lá para ver Daniel fazendo, né, a sua oração, para pegar ele.
né, no ato da oração, daquele que era, né, a sua forma de se aproximar de Deus. E, amados, algo bem interessante, que a igreja ela sempre vai ser perseguida. A igreja ela é um elo que liga toda a sociedade, em todos os âmbitos. Aonde você colocar um âmbito, se for segurança pública, a igreja tem importância. Se você falar de saúde, a igreja tem importância. Se você falar o elo da sociedade chamado educação, a igreja tem importância. A igreja, ela liga toda a sociedade. Se a igreja parar, amados, isso entra em descontrole total. Educação não funciona, saúde não funciona, segurança não funciona. Amados, nós temos vários relatos de testemunhos de pessoas que eles entram numa comunidade totalmente comandada por facções, e eles pregam o evangelho, entram, saem e são respeitados. Sabe, porque eles compreendem a importância da igreja, assim como compreendem que a segurança, tudo aquilo que é importante, amados, não é que a gente tenha parte com aquilo que é errado, mas as pessoas reconhecem que a igreja tem uma importância independente do local onde ela esteja. Mas, amados, o diabo, ele entende e compreende isso. E, amados, a igreja, ela quer seguir tudo aquilo que é imposto a ela, né? Aquilo que a lei pede, aquilo que os decretos pedem. Mas, amados, enquanto não está indo contra aquilo que nós cremos, porque vai chegar um momento que, se for imposto algo contra aquilo que nós cremos, pedirem ou ordenarem que nós não venhamos mais orar, ou não venhamos mais, né, a adorar o nosso Deus, amados, aí nós iremos ter que se levantar, de fato, e não se dobrar esses decretos. Aleluia! Mas, amados, enquanto é para nós utilizarmos uma máscara, por mais que nós não confiamos e não acreditamos que a nossa saúde já é estabelecida a uma máscara ou um álcool em gel, nós cumprimos aquilo que foi nos passado, Isso de acordo com o Ministério da Saúde, com os órgãos que estão administrando essa pandemia. Mas, amados, o que eu quero dizer para você é que a nossa segurança não está, amados, naquilo que nós viemos fazer no natural. Não adianta, amados, existem pessoas que nem obtiveram nada com relação ao vírus, amados, mas eles só por ouvirem, só o que eles ouvem. E eu disse, rapaz, o mal desse período, o mal desse tempo, é a informação que as pessoas estão recebendo. Amém. As pessoas se distanciando de Deus, se distanciando das coisas de Deus, ela tende a se aproximar. O homem não consegue ficar sem informação. O homem não consegue não se ligar a algo. Ele precisa que algo seja gerado nele, algo que direcione ele. O homem não consegue ficar sem algo que direcione ele para algum lugar. E eu costumo dizer isso, quanto mais longe nós estamos de Deus, mais perto nós estamos da queda. Quanto mais nós distanciarmos, quanto mais nos afastarmos, e amados, a igreja ela tem essa capacidade de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. É como alguém falou aqui, eu não vi as mensagens, eu não sei quem foi, realmente, amados, nós não somos igreja no individual. No individual nós somos templo. Isso é uma verdade. Nós só somos igreja em unidade, em comunhão. Isso mesmo. Glória a Deus. Sabe, amados, você pode dizer assim, eu sou igreja. Você só é igreja quando você estiver junto com pessoas. Você só é igreja quando você tem contato com pessoas, quando você tem comunhão, quando você compartilha daquilo que você tem e daquilo que o outro tem. Enquanto você está só em casa, você é apenas templo. Sabe, amados? Você pode dizer assim, rapaz, qual é a necessidade de Deus querer que nós venhamos a nos reunir? Se Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Existiu um determinado momento, amados, que o povo de Israel, assim que ele sai do Egito, que Deus estabelece, né, o altar para que ele tivesse contato com as pessoas, amados, Deus não precisava daquilo. Mas Ele precisava que as pessoas compreendessem que existia um lugar específico, existia uma reunião, existia um local que quando Ele estivesse lá, todas as coisas seriam palpáveis, podia ser vista, tocadas, e amados, não existe lugar melhor do que você ter comunhão com o seu irmão, amados. Eu não estou falando das suas experiências que você tem no seu quarto. São experiências pessoais, são experiências que vão trazer crescimento para a sua vida. E isso é importante, a sua experiência que você tem no seu quarto. Mas, amados, as experiências que você vai ter na coletividade, amados, vão fazer você triunfar sobre toda e qualquer circunstância. Aleluia! Sabe, amados,
a comunhão, a unidade, estar perto de pessoas que te falam a palavra, pessoas que te motivam a permanecer firmes, pessoas que te motivam a estar de pé, não baixar a cabeça, perseverar na fé. Amados, isso é ser igreja. Ser igreja, amados, não é... Quando eu quero dizer, irmãos, que você... né, eu não sou contra o YouTube, irmãos. Eu escuto muitos pastores, muitos ministros, muitas pessoas poderosas. E eu amo ouvir ministrações pelo YouTube, mas é uma bênção. O que nós não podemos é inverter o papel, irmão. Sabe, ali é uma forma de você adquirir conhecimento, assim como, né, nós temos outros meios, livros, né, bíblias eletrônicas, vários outros podcasts, várias coisas, irmãos, que podem trazer crescimento para a nossa vida. Mas, amados, as pessoas estão tirando, né, a necessidade de estar perto. E, amados, nós temos feito de tudo, nós como igreja. Eu digo aqui, né, olhando para a igreja de Ceará-Mirim, olhando pela igreja de Extremóis, pela igreja do Jardim Lola, né, pela igreja do Vale Dourados, irmãos, nós seguimos à risca todos os protocolos que foi nos pedido para nós estarmos com a nossa igreja aberta. E, amados, é algo impressionante o que tem acontecido nesse tempo. O afastamento das pessoas das igrejas, irmãos, não é medo, amados, não é medo de pegar a doença. Deus já colocou isso no meu coração, amados, as pessoas não estão indo para a igreja, não é por medo de pegar a doença, não, irmão. Sabe por quê? Elas acham, né, elas encontraram, né, dentro do seu conforto do lar, da sua comunidade. Amados, nós estávamos tendo oração quinta-feira aqui no Vale Dourado. E, amados, eu não gosto de fazer isso, né, publicamente. Mas, amados, existiam pessoas passeando, irmão. E colocando no status. Então, amados, não era medo de pegar a doença. Sabe, amados? É porque não queriam estar reunidos. Não queriam estar perto. E, amados, isso é perigoso. O que nós estamos alertando aqui é quanto ao perigo do distanciamento. Você pode fazer o seu isolamento aí, né, social interno, no seu trabalho. Mas, amados, nós estamos falando da comunhão. O isolamento da comunhão. Nós não estamos falando ligado àquilo que a pandemia diz, não, amados. Amém. Nós estamos falando você se isolar da comunhão com o seu irmão. Pessoas não querem mais estar perto uns dos outros, irmão. E eu não estou falando de abraçar, de beijar, que todo mundo quer fazer isso. Porque isso é algo nosso já, de querer abraçar, de estar perto, de compartilhar. Mas, amados, nós estamos falando de comunhão. De compartilhar aquilo que o outro está passando. Compartilhar a necessidade do outro. Nós estamos sendo egoístas. Nós estamos sendo, sabe o que, irmãos? Na realidade, hipócritas. Porque, amados, não adianta nós dizermos que somos igreja e ficarmos parados sem querer ter contato com outro. Irmãos, eu não estou falando do contato físico, não, irmão. Estou falando do contato mesmo da necessidade, saber o que está acontecendo na vida do outro. Amém. Sabe? Eu preciso saber o que está acontecendo na vida do pastor Jair, na vida do pastor Mário, na vida do apóstolo Daniel. Porque, amados, nós sabemos da necessidade e é importante, nós sabemos que nós nos fortalecemos uns aos outros. Nós sabemos que nós precisamos ter comunhão. E, amados, nesses dias é mais o que nós temos ouvido e falado. Precisamos estar perto, precisamos estar junto. E, amados, isso aqui tem nos aproximado. Uma live como essa nos aproxima. Sabe? Nos traz para perto. Nós podemos ver a necessidade de pessoas. Mas, amados, nós precisamos muito ter comunhão uns com os outros. E a gente nós vê não podemos perder meu isso. Filho, olha que coisa extraordinária, né? A gente vê um versículo bíblico que diz assim, ó, 1 manda 1000 e 2 manda 10.000. Olha a soma de Deus, né? Olha só, como Deus, ele dá importância à unidade, né? O poder da unidade. Há um poder que emana na unidade, em estar juntos. A Bíblia diz que tinham todos tudo em comum, estavam juntos, né? E, queridos, nós não devemos, por exemplo, hoje deixar esse medo, ele permear a nossa vida. A Bíblia diz assim, ó, que se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar, tá?
nós não vamos tentar o Senhor, pelo contrário, nós vamos cumprir todos os requisitos estabelecidos pelo decreto, vamos ser prudentes. As nossas igrejas hoje, todos os nossos diáconos, né, usando máscara, álcool gel, distanciamento de cadeira, todos os membros da mesma forma congregando. Então, queridos, existe uma importância, né, em estarmos juntos, em estarmos unidos. E o diabo, ele entende isso. O que foi que Jesus, quando ele, alguns escribas e fariseus disseram a ele ali naquele momento, ele faz isso pelo poder de Beelzebu. Jesus disse assim, ó, um reino dividido, ele não subsiste. Um reino que está dividido não subsiste. Amado, pessoas, eu não vou pedir perdão por isso, mas pessoas que não querem que outros congreguem, para mim não são cristãos. Para mim não são cristãos. Amém? Não são. Por quê, querido? Porque isso é um reino dividido. Para mim, um reino é aquele que vai falar a mesma linguagem, que vai falar a mesma fé. Se o decreto diz fecha a igreja, a gente vai fechar. Como a gente está há quase 20 dias com as igrejas fechadas. Se o decreto disser abra a igreja dessa forma, a gente vai abrir. Agora é uma escolha sua, edificar a sua vida, edificar a fé, certo? Crescer em graça, crescer em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Amém? Agora nós vamos cumprir, porque inclusive a Bíblia diz, querido, que se nós estamos servindo a um patrão que é ímpio, nós devemos servir a ele como ao Senhor. Olha o poder da submissão. Agora vamos fazer exatamente como o pastor Wellington disse. Qualquer decreto que fira o nosso credo, o nosso princípio de fé, nós não vamos nos submeter a ele, que foi o que aconteceu em Babilônia. Adora a imagem, quando a cítara tocar, a harpa tocar, adora a imagem. Quem estava, querido, edificado na fé, ficou de pé e não se prostrou. O que aconteceu? Não havia nem cheiro de fumaça na cabeça. O leão perdeu a fome naquele dia, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Cumprir a palavra, não haverá dano na sua vida, na sua casa, na sua família. Você estará guardado, protegido, abençoado. E eu quero dizer que ainda haverá muita prosperidade sobre você. Porque você vai ver Daniel ali saindo de Babilônia como governador. Você vai ver Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo promovido. Você vai ver Davi enfrentando um gigante, e a Bíblia diz que ele foi isento de impostos e ainda casou com a filha do rei. Amado, quando eu e você vivemos a palavra, cumprimos a palavra e não tememos as afrontas do diabo, querido, é impossível que essa palavra ela não venha sobre você, ela não se cumpra sobre você. Aqui está 4 pastores que têm denominações, certo? Com muita gente sobre a autoridade de cada um deles. E, queridos, deixa eu falar algo para você. O que mais esses homens prezam é pela vida. É pelo bem da vida. Você sabe qual é a pior morte? A pior morte é a espiritual. E você sabe por que estamos aqui falando isso? Falando a palavra e a importância da palavra, porque pessoas estão morrendo espiritualmente porque não estão congregando. O que é que está em jogo? A sua fé. Jesus, ele fala em Mateus capítulo 8, quando aquele homem pede para Jesus lançar uma palavra, ele diz, eu não achei fé como esta. No final ele vai dizer, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ao passo, ouça isso, que os filhos do reino seriam lançados para fora e ali haveria choro e ranger de dente. Opa! Filhos do reino sendo lançados nas trevas? O que é isso, querido? É a apostasia. Que Jesus, ele diz assim,
porventura, na vinda do Filho do Homem, ele acharia fé sobre a terra? Paulo fala aos Tessalonicenses que haveria uma apostasia antes do dia do Senhor. O que é que está acontecendo, irmão? Uma apostasia. Porque pessoas não estão conectadas com a fé, com a palavra que gera fé. O que está em jogo, irmão? A tua vida espiritual. Paulo disse, o morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. Amém. Sabe, irmão, a pior morte não é a física. Marcos Feliciano, ele disse uma coisa. Ele disse, a morte, ela é um veículo que nos leva a Deus. Olha a consciência de eternidade. Olha a consciência, pastor Marco, pastor Wélio, pastor Jailson. Sabe, queridos, e por que estamos aqui falando sobre a importância do congregar? Para que pessoas não morram espiritualmente. Por quê? Porque a morte espiritual haverá um sofrimento eterno. Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde você vai viver a sua eternidade? Aonde você vai estar na sua eternidade, querido? Porque Lucas capítulo 16, a Bíblia diz que o pai Abraão disse ao homem que estava em tormento, ei, ele recebeu o mal e você o bem. Por isso que ele está aqui em descanso, porque viveu o mal e você está aí em tormentos, porque escolheu um bem passageiro que trouxe um prazer vil para a tua vida nesse momento. Então você entende o amor do pastor Jailson, o amor do pastor Magno, o amor do pastor Wellington, o amor do apóstolo Daniel por você, a importância que existe nesse momento de edificar a fé, de congregar. Sabe, queridos, existe algo, a Bíblia diz que o ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Ele vem roubar, ele está querendo roubar o quê? Ele não quer o seu carro, ele não quer o seu casamento, ele quer roubar a palavra de você. Porque ele sabe que se ele conseguir roubar a palavra, ele roubou todas as coisas. Ele paralisou todos os acessos. O acesso de quê? A cura. Se não há a palavra, não há cura. Enviou a sua palavra e o sarou do que lhe era mortal. Roubar o quê, querido? A palavra, por quê? Porque a salvação, ela vem por meio da palavra. Roubar o quê, querido? A palavra, por quê? Porque a prosperidade vem por meio da palavra. Roubar o quê, querido? A preservação, por quê? Porque a preservação vem por meio da palavra. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde. Eles te livrarão de todo mal, para que não tropeces em nenhuma pedra. Como é que eu sei disso? Pela palavra. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho acesso. Eu não vou exercer fé para prosperidade, para cura, para preservação e para restauração. Então é por isso da importância da palavra. Sabe, queridos, existe um povo que não se dobrou diante de Baal. Deus disse a Elias, existe um povo, Elias, e Deus diz hoje à noite, existe um povo que não se rendeu, existe um povo que perseverou, existe um povo da fé, existe um povo que não se curvou, existe um povo que não temeu, existe um povo que levantou mãos santas e falou a minha palavra, e esse povo está guardado, protegido, abençoado, e vai sair com prata e ouro. Aleluia. Vai haver indenização. Assim como o Egito, que fez mal a Israel por muitos anos, indenizou a Israel na sua saída. Vai haver, amado, muita prosperidade sobre a vida do povo de Deus. Agora sobre o povo da fé, sobre o povo que permaneceu firme. Em nome de Jesus. Queridos, que horas? Que horas é essa? 10:06. Pronto, o Instagram ele vai nos cortar, tá? Então a gente precisa agora
querido, terminar a nossa live, porque o Instagram vai cortar, tá? A nossa live. Então, antes que ele corte, ok? Eu vou pegar o papelzinho aqui escolhido e vou abrir o papelzinho. Amém, amados? Glória a Deus. O nome das pessoas foram assinadas. Quem está participando da live foi assinado, ok? Eu quero pedir para que no final o pastor Wellington ore por nós, nos abençoando, ok? E eu vou abrir agora o papelzinho, amém, tá? Vamos lá. A ganhadora! Dá para ler? Eu vou ler! Vanessa Caionara, eu acho que é isso, que apareceu aqui o nome, não é isso? Então a ganhadora é Vanessa Caionara. Amado, o nome foi assinado, colocado aqui no papel e sorteado, ó. Então a ganhadora do livro de hoje é Vanessa Caionara. Amém, querido? Aí, hein, gente? Apareceu aí ela. Você vê as tremóis aí, viu? Tá aqui ela! Tá aqui ela! Vanessa, minha filha, você ganhou um livro! Amém? Glória a Deus! Amém? Livro extraordinário. Segunda-feira a gente vai ter outro sorteio de outro livro, tá? Vai ter sorteio de Bíblia. Então você que participa das nossas lives, segunda, quarta e sexta, você estará concorrendo ao livro, tá? Pastor Jailson, meu filho, que honra, que bênção estar com o senhor. Pastor Magno, que honra, cara, que bênção. Pastor Wellington, obrigado, meu filho, que unção do mestre, aleluia. Que bênção estar com vocês, tá? Se despeçam aí, por favor. Nessa ordem, o pastor Wellington vai orar por nós. Amém. Quero agradecer a todos que participaram dessa live extraordinária. Muito bom. Agradecer para o apóstolo Daniel, o pastor Magno, o pastor Wellington, homens poderosos, né? E que fica esse gostinho de quero mais, amém? E aí podemos marcar outra live dessa para alimentar esse povo que é bom para nós e é bom para o povo. Amém, então, pastor. Disponíveis para o próximo, é só marcar que a gente senta e vamos. Deus, não tem melhor do que falar da palavra. Glória. Amo vocês. Grande abraço. Amém, amado? Deixa eu pedir algo para vocês. Quem está na live agora, bate o print dessa live. Bate o print da live agora, em nome de Jesus. Prepara aí, pastores, para bater o print aí. Todo mundo batendo o print. Vou bater o print. 2, vamos lá, vou bater aqui junto. Peraí, tira essa caneta aqui. 3, 2, 1. Ah, já bati o meu. Ei, ele bateu e o negócio a internet dele falhou na hora. Era eu, viu? Ei, eu bati o meu print. Amém, glória Amém. a Deus. Vai lá, pastor Wellington. Amém, amados. Eu quero agradecer pela vida de vocês, né, pela vida desses homens que se disponibilizaram, né, para estar trazendo um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Amém. Eu quero agradecer a todos que acompanharam aí, que participaram, né? Muitas pessoas aqui, eu estava vendo as mensagens, né, que trouxe, né, um entendimento poderoso acerca de algo que estavam conhecendo ou que estava sendo discernido durante a nossa conversa aqui. E, amados, que esse tempo ele vem aumentar em nosso meio, amém? Amém. Eu queria estar orando com vocês agora, amém, para nós estarmos encerrando, amém, e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Pai, eu quero te render graça, Pai, nessa noite, Pai, pela comunhão, pelo Teu Espírito, Pai, que nos trouxe, Pai, essa direção, que, Pai, tem nos ensinado, tem nos mostrado, Pai, o caminho ao qual nós devemos, Pai, seguir, Pai, confiantes, perseverantes, Pai, sem desanimarmos, Pai. Nós sabemos, Pai, que as aflições elas vão se levantar, Pai. O pensamento em parar, em desistir, vai vir, Pai. Mas nós sabemos também que existem homens e mulheres, Pai, poderosos, que estão intercedendo, orando, Pai, estão do nosso lado, nos dando força, ânimo, assim como o Teu Espírito e a Tua palavra tem feito em nós. E, Pai, nós pedimos, Pai,
que esse tempo, Pai, nós venhamos estar mais perto, mais unidos, tendo comunhão, Pai. Assim, Pai, nós iremos viver uma vida mais saudável, Pai. Uma vida, Pai, muito mais próspera no Senhor, Deus. E, Pai, que esse tempo, Pai, de adversidade, Pai, venha passar sobre nossas vidas. E com ele, Pai, venha todas as suas bênçãos, Pai, sendo derramadas sobre nós de forma sacudida e transbordante. E, Pai, eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, Pai. Um tempo, Pai, de paz, um tempo de alegria, um tempo, Pai, onde o seu amor irá preencher a casa deles, Pai, os lares. E, Pai, eles poderão enxergar a tua grandeza e o teu poder atuante sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Amanhã, se a sua igreja for abrir, vá congregar, né? O ministro do STF aí liberou. Amém, amados? Então vai com prudência, coloque a sua máscara, use o seu álcool gel, o distanciamento das cadeiras, mas vá ouvir a palavra em nome de Jesus. Graça e paz, pastores. Amém. Glória a Deus. Amo Amém. vocês!